Efésios capítulo 6, verso 10 ao 12. Leamos juntos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos instrua através da orientação, direção do Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, aprender mais de Ti, para a glória do Teu próprio nome, para que a nossa vida seja frutífera, seja uma vida abençoada e ao mesmo tempo abençoadora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei hoje pela manhã, e eu entendo que isso é um princípio muito elementar e fundamental para nós, quando nós falamos sobre espiritualidade sobrenatural, precisamos ter equilíbrio. Um dos maiores equívocos é você achar que tudo vem do inimigo, Satanás, ou que ele não faz absolutamente nada. São dois grandes equívocos na vida cristã. Precisamos estar atentos a esses desafios da reflexão na nossa jornada, na nossa espiritualidade, porque isso gera em nós um coração tranquilo, uma mente equilibrada e faz de cada um de nós aqui pessoas que edificam outras vidas com a nossa experiência, com o aprendizado da palavra. As pessoas precisam de orientação. Todas as pessoas precisam de orientação. Quando você anda num lugar, por mais que você conheça o lugar, e ele tem algum tipo de modificação, e você fica sem orientação, é muito ruim. Recentemente eu fui pregar na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, terça-feira à noite, teve um encontro na Igreja Presbiteriana do Rio, na Catedral, eles me convidaram para pregar, fomos lá, Cris e eu. Muito interessante, mudaram toda a dinâmica do centro do Rio de Janeiro. Eu me vi perdido no lugar que conheço tranquilamente. Eu falei, como eu chego na igreja, né? E aí eu descobri um táxi que fez uma coisa, oxente, e o que o táxi fez, oxente, eu fiz atrás, oxente. Deu para entender, né? A famosa baianada. Era a única maneira de chegar onde a gente queria, que não tinha outra condição. Então, é muito triste você ver isso. Porque não havia uma placa de sinalização. Não havia uma placa de sinalização. Ninguém sabia para que lado ia. Teve um carro, inclusive, na nossa frente, que entrou na contramão e quase deu de frente com um monte de outros carros que vinham. E nós ficamos ali totalmente perdidos. Não havia uma placa de sinalização. Isso acontece na vida espiritual. Muitas vezes nós não percebemos onde estamos e não conseguimos chegar aonde nós desejaríamos porque nós estamos sem orientação. E o pior é quando você também tem uma orientação equivocada. Alguém aqui já deve ter tido a experiência de pegar um bendito GPS que te mandou para o lugar errado, né? Ou para o trajeto que você não queria. E isso faz com que você dê voltas horas e horas e horas, que diga presbítero Wilson, reverendo Alexandre e eu, que ficamos rodando na região muito perigosa no Rio de Janeiro por causa do bendito GPS há um tempo atrás. Então, essa é isso é algo que chama a nossa atenção. A palavra do Senhor tem orientações claras, precisas, importantíssimas sobre batalha espiritual. E a palavra do Senhor diz, nós estamos num campo de batalha. Como eu disse hoje pela manhã, às vezes no fronte, tomando um monte de flechadas, né? Às vezes feridos, às vezes descansando, porque o Senhor nos dá esse privilégio, mas sempre no campo. Daí, o que esse texto nos diz e que é importante para a nossa caminhada? Vamos dar uma recapitulada de 3 pontos básicos sobre aquilo que Paulo disse em Efésios sobre a luta espiritual. Primeiro, capítulo 2, verso 1 e 3, nós vimos hoje pela manhã. Paulo abre a nossa dimensão de espiritualidade ao dizer que nós vivemos debaixo da ameaça das ciladas do diabo, versículo
11 está dizendo isso aí do capítulo 6 que nós lemos. O capítulo 2, verso 1 e 3 vai dizer que uma das características da cilada é quando o inimigo atinge a nossa maneira de pensar. E nós construímos uma agenda contrária à agenda de Deus. Isso é uma cilada espiritual. Segunda característica, capítulo 4, versículo 17, é quando começamos a pensar aquilo que desagrada ao Senhor. Diz aí o versículo 17 do capítulo 4 de Efésios: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, ou seja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gente que acha que pode guiar a sua vida espiritual segundo a sua interpretação do que é jornada espiritual. Então, tem gente que constrói a sua religiosidade. Gente que constrói o seu jeito de ver Deus, a sua maneira, e não aquilo que a palavra do Senhor diz que é verdade, que é religiosidade, que é o culto que agrada ao Senhor e assim por diante. Isso é fundamental para a nossa existência, entender o que é vontade de Deus e segui-la. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fui convidado para participar de um grande culto ecumênico. Era a inauguração de uma das maiores, se não, na verdade era a maior empresa na América Latina daquele segmento. E eles iam fazer um culto ecumênico com a presença do presidente da República. E eu recebi o telefonema do próprio gabinete da presidência da República. E eles diziam o seguinte: nós estamos organizando um evento e o seu nome foi então convidado para trazer a palavra como no culto ecumênico representando os protestantes, na época, 15 anos atrás. E eu disse assim: muito obrigado, agradeço imensamente o convite, mas eu não vou participar porque culto na Bíblia tem princípios, e um deles é que ele não seja ecumênico. E aí a pessoa do outro lado disse assim: o senhor está entendendo o convite? O senhor está entendendo quem está fazendo o convite? Eu falei: sim, senhora, estou entendendo. Né? E ela disse: não, mas vai ter cobertura da imprensa. E eu disse: ok, vou repetir. A Bíblia tem princípios para culto, dos quais um culto ecumênico não compactua com esses princípios, então eu não posso fazer. E essa pessoa disse assim: o senhor sabe que tem pastor brigando para participar desse culto? Aí eu falei: isso me entristece. Isso me entristece. Porque a palavra do Senhor tem normas, e nós temos que olhar o que a palavra do Senhor diz. A primeira coisa que nós precisamos entender para guardar o nosso pensamento das ciladas do inimigo é: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Essa é uma boa pergunta. Olha, nós queremos te convidar para fazer aqui um evento, o que a Bíblia diz sobre isso? Olha, nós queremos te convidar para assinar um documento. Pense, qual é a ética do Senhor? O que a Bíblia diz sobre isso? Diz Paulo, capítulo 4, versículo 18, que o problema dessa batalha espiritual, dessa cilada, é quando as pessoas não percebem que estão obscurecidas de entendimento e constroem uma vida alheia à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem. Ignoram, desconhecem. O que a palavra do Senhor diz? Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ela é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, o que Jesus falou? Ela nos liberta. A palavra e o conhecimento da palavra do Senhor nos liberta, nos dá paz, nos dá alegria. Você recusa convite qualquer que seja que desagrada o Senhor com muita tranquilidade. E explica por quê. Porque as pessoas que estão fazendo o convite, elas desconhecem, elas ignoram o princípio bíblico. E por isso, quando eu recusei, eu expliquei: olha, deixa eu te explicar. E gastei um bom tempo explicando. A palavra do Senhor diz que culto é assim, assim, assim. Que o Senhor tem certos princípios. E a pessoa, ao final do telefonema, disse: pastor, muito obrigado. Essa senhora que estava falando comigo. Eu aprendi muito e anotei. Olha que interessante. Eu aprendi muito e anotei. Bom, como ela trabalha com política, eu não sei se anotou mesmo, né? Mas, em todo caso, a minha parte eu fiz. Então, a nossa função não é brigar com a sociedade, mas quando nós falamos de vida espiritual, é dialogar com a sociedade e ajudar as pessoas a compreender o que a palavra do Senhor diz. Porque quando nós agradamos a Deus, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa.
E isso é fantástico. Portanto, esta agenda onde Deus não é prioridade, na vaidade dos pensamentos e na desobediência da palavra do Senhor, seguindo o curso desse mundo, isto é cilada do inimigo. Nós não podemos cair nela. Esse é um dos aspectos da batalha espiritual. Isso é um dos aspectos da batalha espiritual. Então vamos avançar, né? Esse foi o pequeno resumo, e nas próximas 5 horas nós vamos avançar. Ouvi um misericórdia aí, né? Visitantes, é brincadeira. Tá? Versículo 19 do capítulo 4. Uma outra característica, então, das ciladas dessa batalha espiritual está no versículo 19 do capítulo 4. Qual é? É quando nós observamos que cristãos, lembre-se, Paulo está escrevendo a um grupo de cristãos, Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos sobre batalha espiritual, e ele vai dizer no versículo 19 do capítulo 4 que alguns se entregaram, se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução, que é uma vida dissoluta, que se dissolve, acaba, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, uma coisa que o cristão precisa guardar o seu coração é da impureza. Eu sei que isso não está sendo muito pregado hoje em dia, mas existe ainda. Impureza é tudo aquilo que vai contrário à santidade de Deus. Impureza é quando nós desejamos no nosso coração construir ídolos contrários à vontade do Senhor. Por exemplo, quando nós encontramos a mentira que destrói os relacionamentos. Está dentro desse contexto. Olha o verso 25 do capítulo 4. Capítulo 4 diz: por isso, conclusivo do raciocínio inicial, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, uma das características da impureza é a mentira. A mentira, quando praticada cotidianamente, repetidamente, sem que a pessoa sinta qualquer constrangimento, ou que está indo contra a santidade de Deus, ela se torna uma verdade para essa pessoa. Ela mente tanto para ela mesma, que ela começa a acreditar na mentira dela. Daí ela não consegue mais perceber os padrões de Deus. Isto é uma cilada de Satanás. O que é verdade, o que é mentira. É mentira, seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso é batalha espiritual. É do maligno. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com as ciladas desta espiritualidade proposta por aí, que é mentirosa. É mentira. E às vezes até uma pessoa que prega o evangelho mentirosamente. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregadora, conhecida no Brasil, dizendo assim: eu nunca tive dor de cabeça, depois que eu me converti, e está no YouTube, tá? Você pode entrar lá e ver. Depois que eu me converti, eu nunca mais tive dor alguma, e já tem 40 anos. Eu olhei e falei: meu Deus do céu, eu sou o maior pecador da face da terra. Imagina, nunca tive dor de cabeça, nunca tive dor de dente, nunca tive dor nenhuma. Mentira. E aí você fala, como é que uma pessoa sobe num púlpito e prega isso? Porque ela se convenceu da própria mentira. Me dá um martelo aí que eu vou resolver esse problema agora. Põe o dedo aí, irmã. Vamos ver se você está convertido ou não. Não é? Não pode. Então, as ciladas do diabo, elas trabalham nessa direção. Elas conduzem a igreja, os cristãos, a não perceber o quão ridículo é cair nesse tipo de cilada do inimigo e o quanto prejudicial isso pode ser para a vida de todos nós e para o nosso testemunho para outras pessoas, porque você se torna escândalo. As pessoas olham e falam assim: isso aí é coisa de fanático. Eu não quero entrar nessa igreja, eu não quero ouvir esse evangelho. Muitas pessoas que poderiam estar nas igrejas ouvindo o evangelho não estão por causa do fanatismo, da mentira, da falta de ética, do orgulho, da vaidade, que ronda muitos ambientes ditos evangélicos. Ao invés de ser sal e luz, são trevas. Versículo 26 e 27. Além disso, o inimigo também,
entra no coração e encontra um lugar, uma brecha, no espaço legítimo da indignação pela injustiça. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, é legítimo a ira. Vou repetir, a ira é legítima quando ela é a manifestação da indignação por um ato de injustiça. Jesus entra no templo, estão ali fazendo comércio dentro do templo, né? E ele fica indignado. E ele vira as mesas. Isso é ira, indignação diante da injustiça. Aqueles líderes religiosos estavam explorando as pessoas. E aí o Senhor tem ira. Jesus Cristo pecou? Não. Por quê? Porque a ira naquele caso era apenas indignação por uma injustiça que estava sendo cometida. Então, às vezes, você tem aquela ira, aquela indignação no seu coração, você vê alguém fazendo alguma coisa que gera no seu coração uma tremenda indignação, isso é natural. O problema é quando isso vira uma brecha para que na cilada o inimigo te pegue. Qual é? O próximo versículo, olha aí, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. O problema é quando essa ira, ela começa a trabalhar no seu coração e você deita pensando nela. Por isso que diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. E você começa a maquinar o mal. Aí você caiu numa cilada. É quando você, por exemplo, uma pessoa te fecha no trânsito e você diz assim, mas não é possível, esse sujeito, né, me fechou aqui, e você fica indignado na hora. E ele dá aquela famosa cortada e tal, e você fala, isso não é possível, e o cara vai embora. Aí você fica com aquilo remoendo. Aí você deita à noite, eu devia ter passado por cima dele. Eu devia ter... Mas se ele passa lá todo dia, amanhã eu vou parar o carro bem lá, porque sai, eu vou pegar ele e vou... Eu sei, gente, eu nunca pensei isso. Né? Eu nunca pensei assim. Mas é comum. Então a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deixa ela encontrar lugar no seu coração. E tem gente que fica com ira por dias, meses, anos. Anos. Se torna doente. Doente. Às vezes não sabe nem por que está doente. Vai ao médico, faz um monte de exame, mas continua doente. O médico fala, não sei o que é. E é um problema espiritual. É um problema espiritual que tira o sono, gera estresse, má digestão e assim por diante, além de mau humor. Tem muita gente mal-humorada, porque vem carregando ira há anos e anos no seu coração. Verso 31, outra característica, fique longe de vós, do capítulo 4 ainda, toda amargura e cólera e ira e o quê? E o quê, irmãos? Gritaria. Olha que interessante. Eu vou evitar fazer qualquer comentário litúrgico. Minha cabeça foi longe agora. E blasfêmias, e bem assim toda malícia. A Bíblia diz, isto é coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. O pastor Alexandre pregou sobre isso domingo passado. Pode ouvir um bom sermão domingo passado pela internet, aí falando sobre entristecer o Espírito. O pastor Alexandre falou sobre isso. Então, essa é uma questão que nós precisamos ficar atentos. Sabe por quê, meu querido? Porque se você olhar, você percebe que existe uma cadeia de raciocínio. Olha de novo esse versículo 31. Amargura que gera cólera, que gera essa ira pecaminosa, e aí começa a gritaria, e a gritaria está cheia de palavras que são blasfêmia. Um abismo puxa outro abismo. Essa é uma cilada do inimigo. Daí, nós precisamos entrar no capítulo 6, agora sim, no versículo 10, e entender que o quanto ao mais é uma análise desse contexto. Capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, diante de tudo isso que Paulo já havia exposto, nós precisamos entender que na batalha espiritual nós precisamos de força. Versículo 10. Sede fortalecidos. É um ato que você pode experimentar numa relação aonde Deus te alimenta e você busca a alimentação do Senhor.
o ser alimentado pelo Senhor e fortalecido pelo Senhor é algo que vem como fruto desse relacionamento com Deus. E aí, olha o que diz o verso 10, nós somos fortalecidos no Senhor e o que mais? Na força. Percebam que a força do poder é de Deus. A luta é nossa, mas o poder é do Senhor. A luta é nossa, mas a força vem de Deus. Nós estamos no campo de batalha, mas quem nos fortalece é o Senhor. Então estamos em batalha espiritual? Sim, mas o Senhor nos dá força. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte num campo de batalha: vai lá lutar, mas antes está aqui uma mesa cheia de alimentos. Alimente-se, descanse, agora você está pronto, vá lá lutar. Alguns cristãos querem lutar sem se alimentar. Vão cair no campo da batalha gravemente feridos porque não se alimentaram. Alguns cristãos querem ir para o campo da batalha sem descansar. E isso é outro equívoco. Nós temos aqui na nossa igreja vários oficiais das Forças Armadas, vários. E um dia nós estávamos conversando e eles falaram tem até gente aqui hoje, nesse culto, nesse exato momento, né? E eles me falaram uma coisa muito interessante. Falaram assim, quando você está perdido numa mata, né, coronel? Quando você está perdido numa mata, você deve fazer o quê? Ele diz, pare, descanse, se alimente, depois se oriente e aí siga a caminhada. Percebam, isso é treinamento militar. Você está perdido no meio de uma mata, o que você tem que fazer? Para, descansa, se alimenta, se orienta e aí segue a caminhada. Muitas vezes o cristão não percebe que ele está no meio de uma batalha espiritual e ele não para. Ele não para. O que é parar na batalha espiritual? É parar para orar. Para e ora. Todo mundo conhece essa frase, né? Ora que resolve, né? Então para e ora. Então é hora de parar. Tem horas que você tem que parar e orar. Você está no meio de uma reunião tensa, alguma coisa está acontecendo, você tendo a oportunidade, levanta, para, sai do ambiente, vai ali no banheiro, fala, vou tomar um café, vou ao banheiro, ora, entra lá, fecha a porta e ora. Senhor, meu coração está mal, não estou gostando do rumo dessa reunião, não estou gostando do rumo dessa conversa, não estou gostando dessa festa, não estou gostando do que está acontecendo. Ora, para. Isso é algo que a palavra do Senhor diz que é ser fortalecido, é isso. Ser fortalecido é isso. Como é que eu me alimento? Na palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Oriente-se. Pegue a palavra e diga, Senhor, eu quero me alimentar e saber o que eu tenho que fazer. Isso é ser fortalecido na força do poder do Senhor de maneira prática. Eu estou dizendo para os irmãos de maneira prática, na batalha espiritual. Salmo 20, 7 e 8. Salmo, capítulo 20, versos 7 e 8. O que a Bíblia vai nos orientar sobre essa luta e sobre essa força que vem do Senhor? Salmo, capítulo 20, versos 7 e 8. O capítulo 20 do Salmo vai dizer que o Senhor nos responde no dia da tribulação. O capítulo 20 do Salmo vai dizer que Deus nos eleva em segurança. O capítulo 20 vai dizer que no versículo 2 do capítulo 20 aí do Salmo, que é no santuário, na igreja, que Deus te envia o socorro. É quando você está na comunhão dos santos, aqui nesse momento que nós estamos, é que o Senhor começa a falar ao seu coração e te dá o socorro. É no capítulo 20, versículo 3, e vai dizer que Deus se lembra que na casa dele você trouxe as ofertas ao Senhor e ele, versículo 4, concede segundo o teu coração e realiza os teus desígnios. Por isso que nós celebramos, capítulo 20, versículo 5, com júbilo a vitória no nome do nosso Senhor. Versículo 6 do capítulo 20 aí do Salmo vai dizer que há uma profissão de fé. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Mas aí a profissão de fé fica lindíssima no verso 7 e 8, quando ele diz, vamos ler juntos? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém? Amém.
Então, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor. Então, nós temos que entender que existe uma coparticipação estratégica dessa batalha. O Senhor diz: a luta é sua, mas a força eu te dou. A luta é sua, mas eu estou com você. A luta é sua, mas o armamento eu vou fornecer. A luta é sua, mas o alimento eu que te dou. A luta é sua, e quem vai te proteger de uma ferida mortal sou eu. Mas a luta é sua. Mas eu não vou te abandonar. E aí nós entendemos a estratégia. Versículo 12 de Efésios capítulo 6. Volta lá. Porque a nossa luta, a estratégia está aí. Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que nós precisamos entender na estratégia de batalha é quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Contra quem nós estamos lutando? Qual é o caráter desse inimigo? Qual é a estratégia desse inimigo? Qual é a história desse inimigo? O texto vai dizer: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso que não cabe no ambiente cristão perseguições religiosas, fanatismos. Nós não estamos aqui para fazer uma jihad evangélica. Essa não é a nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue. O texto vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades. E eles têm poder. E o inimigo tem poder. Olha o que diz o versículo 12. Ele é dominador neste mundo tenebroso. Ele tem poder até para copiar grandes atos milagrosos de Deus. O inimigo confunde as pessoas quando ele copia atos tremendos que Deus realiza. E as pessoas ficam em dúvida. O poder do inimigo pode curar uma pessoa milagrosamente, fisicamente. Uma pessoa está enferma fisicamente, ela faz uma ação espiritualmente contrária à vontade de Deus, vai num lugar, em alguém que tem uma espiritualidade completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina, e experimenta ali a cura física. E você fala: mas peraí, curou o corpo, mas matou a alma. Porque o inimigo tem poder. Quer ver uma coisa? Êxodo capítulo 7. Olha que interessante esse texto. Êxodo capítulo 7, o verso 22. Êxodo capítulo 7, o verso 22. Na primeira praga que Moisés, aquele da Rede Record, a primeira praga, né, dos 10 mandamentos, né? Aquela. Você assiste lá o filme e fala assim: que impressionante, né? É impressionante. Então, olha aí. Falaram que vai fazer de novo aí agora, tem mais filme vindo aí. A primeira praga diz: as águas tornaram-se em sangue. Olha o capítulo 7 de Êxodo, verso 22. Porém, os magos do Egito, olha que interessante, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Gente, isso é muito sério. Moisés vai lá, a primeira praga acontece, magos, pessoas que trabalhavam com uma espiritualidade contrária à vontade do Senhor, eles vão lá e fazem a mesma coisa. Imagina quantas pessoas tiveram a sua fé abalada nesse momento. Pergunto para você: se você fosse Moisés, você arriscaria a segunda? Pense bem. Aqui não diz nada. Imagina, Moisés, dependendo da pessoa, né, que estivesse aí nesse mesmo momento de Moisés, diria assim: pronto, o Senhor me chamou, manifestou um poder desse, aí vem os magos, o faraó chama, faz a mesma coisa. Realmente a minha fé. Mas não foi isso que aconteceu com Moisés. Porque ele sabia o Deus que ele cria. E a partir da segunda praga, os magos não conseguem fazer mais nada. Absolutamente mais nada.
Porque o Senhor tinha propósito em todas as coisas. Ele tem propósito em todas as coisas. Então, quando você vê o poder do inimigo sendo manifestado, não se preocupe, Deus tem um propósito. Por que Deus permite que tal pessoa seja curada usando uma espiritualidade contrária à palavra do Senhor? Por que Deus permite que tal pessoa seja famosa por fazer tal coisa? Não cabe a nós questionar os planos de Deus. Não encontramos um só versículo na Bíblia que diz que nós temos que questionar os projetos de Deus. Muito pelo contrário. Lá em Romanos capítulo 9, o Senhor diz assim: eu faço o que bem me aprouver. Ou não tem o oleiro direito de fazer com a massa, com o barro que bem lhe aprouver. Eu faço e ponto final. Ele tem os projetos dele e ele faz. Então nós precisamos entender a dimensão dessa batalha espiritual. O inimigo tem poder. Olha Lucas capítulo 9, verso 42. Lucas capítulo 9, verso 42. O texto diz que um jovem está possesso. E o texto diz que o homem, o pai, se aproxima de Cristo. Que dor no coração desse pai. É filho único. E ele diz que o filho dele está vivendo uma agenda normal, de repente, versículo 39, o espírito se apodera dele e de repente o menino grita, o menino atira por terra, convulsiona, até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Aí o pai está dizendo isso para Cristo. Lucas capítulo 9, verso 40. E ele diz: eu roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Jesus vai nos dizer que certos demônios só saem depois de jejum e oração. Jejum e oração. Aí ele diz, o Senhor Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. O demônio, ele se manifestou numa pessoa, mesmo estando face a face com Jesus Cristo. Por que conosco seria diferente? Se face a face com Cristo, ele ainda assim faz o que fez com uma pessoa, um menino, na frente de Cristo, por que os cristãos se assustam nas batalhas espirituais? Como se estivéssemos imunes a qualquer tipo de experiência terrível. Evangelho de João, capítulo 13, anda um pouco para você ver, versículo 2, vai falar sobre esse poder, mas de uma maneira diferente. E essa para mim é a pior batalha espiritual. Se você perguntar para mim, qual é a pior batalha espiritual? É a de João 13, 2. Não é a de Lucas, é a de João. Porque a de Lucas é evidente. A de Lucas é de fácil detecção. Uma pessoa que grita, endemoniado, espuma a boca, cai no chão, roda e tal, isso é fácil. Demônio. Demônio. O problema é João capítulo 13. Durante a ceia, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, ele vai e cumpre uma agenda normal. Ou seja, é quando a cilada do inimigo não pode ser percebida. É quando ela acontece num ambiente social estável. É quando ela acontece, às vezes, até no meio da igreja. E estamos falando aqui da ceia com Cristo. Né? Isso é terrível. É quando a batalha espiritual, ela é tramada, acontece, ela é tramada pelo inimigo num ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais singelo. E tem como objetivo a mesma coisa: matar, roubar e destruir. Tá bom, meus irmãos, volta lá para Efésios capítulo 6. Nós estamos só entrando no assunto. Nós ainda teremos outros sermões sobre isso. Estamos só entrando no assunto. O que o texto quer nos ensinar? Que nós precisamos entender que estamos em uma batalha espiritual. Que o inimigo tem poder. Que a luta
é nossa, mas que a força vem do Senhor. Que a luta assume diversas faces, às vezes evidente demais, às vezes escondida demais. E que as ciladas do inimigo estão aí para prender os cristãos. O inimigo não está preocupado em pegar aqueles que já pertencem a ele. Ele se levanta contra o povo de Deus, não contra Deus. Nós não cremos no dualismo eterno. Não é o diabo contra Deus. O inimigo não se levanta contra Deus porque ele não tem poder para isso. O inimigo se levanta contra a igreja. E a igreja somos nós. Mas o nosso coração não deve se entristecer. O nosso coração não deve andar apavorado. Por quê? Porque o Senhor nos dá a armadura. E a armadura que o Senhor nos dá, ela é tão poderosa que ela tem armas de defesa, mas também tem arma de ataque. Porque em determinados momentos você vai ter que se defender, mas em determinados momentos você vai ter que levantar a espada e atravessar a armadilha que o inimigo colocou na sua frente. Tem muita gente que acha que o cristão é aquele ser com um escudo, só tomando pancada na guerra, né? Só tomando pancada na guerra com escudo. Não é não. Ele usa o escudo para se defender, mas ele também levanta a espada. Pode pisar. Eu acho interessante, eu mostrei para o pastor Alexandre esses dias, uma figura muito interessante. Depois eu posso até, ao longo dos sermões, mostrar para você. Que para mim é uma figura muito cristã, é muito interessante de batalha espiritual, que é um animal, uma onça, assim, tem outra que é um leão, escrito assim, pode pisar, mas quando eu levantar, corre. Né? O cristão está lá com o seu escudo, né? Pá, 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 tomando pancada, mas quando ele se levanta, quando o Senhor diz, é agora, né? E ele vai, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inimigo se fecha dentro do próprio inferno, tranca as portas e fala, lá vem a igreja. E a igreja avança. E quando a igreja avança, ninguém pode deter. Porque o Senhor é quem dá força. Para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. O texto vai dizer o seguinte. Vou começar no 24, para que os irmãos entendam. Ora, é necessário, 2 Timóteo 2, 24 em diante. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meus irmãos, um cristão pode cair num laço do diabo. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, as ciladas do inimigo não têm poder quando nós guardamos nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, segundo a palavra do Senhor, e não seguindo o curso desse mundo. Quando nós percebemos as artimanhas, sabemos que ele tem poder, ele não nos vence. Ele sequer nos fere com gravidade. Porque ele sabe que ali existe um exército bem armado, bem preparado, pronto para não apenas usar o escudo, mas usar a espada. E o diabo não perde tempo com cristãos quando eles estão fortemente prontos para a batalha. Ele toma a primeira pancada e vai embora. Vai arrumar outra coisa para fazer, porque o Senhor manifesta a sua graça sobre nós. Pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Nós estamos vivendo este mundo tenebroso. Nós vivemos num momento muito especial, principalmente por causa da sociedade da informação. Nós estamos sendo atacados o tempo todo com conceitos e preconceitos
acerca da vida cristã. Precisamos estar atentos para isso, colocar a nossa vida em alimentação diária, em descanso constante, ou seja, leitura da palavra e oração, em comunhão com o exército de Deus, que é o povo de Deus que se reúne na casa do Senhor, estarmos atentos e com o coração completamente convicto, sem temor do mal, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a batalha espiritual tem que ser para tranquilizar o nosso coração. Tranquilize sua vida. Você quer perguntar uma coisa? Aham. Uhum. 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 Aham. 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 Amém. Claro, claro. Ok. Joia. Entendi. Uhum. Pronto. Em primeiro lugar, parabéns, porque você está procurando no lugar certo. Palavra de Deus. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, é na palavra de Deus. Isso é o mais importante. Em segundo lugar, como a resposta é complexa, eu vou te dar ela depois em particular, no final do culto, porque ela é realmente muito complexa. Mas, acima de tudo, entender que o que está acontecendo nessa geração aí é fruto dessa sociedade de informação que está ensinando para eles princípios e valores diferentes daquilo que o Senhor tem como projeto para nós em todas as áreas. Vai da sexualidade à vida financeira. E nós precisamos ter a tranquilidade para buscar na palavra, orientar na palavra, com muito amor, com muito carinho, porque todas as pessoas merecem a oração, o cuidado, o carinho, que Deus já tem proposto na palavra dele para todos nós. E o que as pessoas estão procurando, na verdade, é essa orientação. Então, uma das características da batalha espiritual é gerar confusão, tirar das pessoas a orientação daquilo que Deus tem para nós. Quando nós temos pais, mães, como você, comprometidos em conhecer a palavra e dar orientação, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. A pior coisa que pode acontecer nessa batalha espiritual são pais que dizem assim, não, eles que resolvam. Cada um siga o que achar que é verdade para a sua vida. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Então, siga. Isso é uma das ciladas que o inimigo tem usado quando se perde a referência da verdade absoluta de Deus. Depois eu vou sentar. Isso. Mas tem um caminho. Tem um caminho com muito carinho. Tem como a gente trabalhar isso. Eu vou te orientar logo depois do culto, com o maior prazer. Mas muito bom você tocar sobre isso. Importante você falar sobre isso, porque essa é a nossa realidade. Como os irmãos estão vendo. Nós estamos num momento em que conceitos e preconceitos são lançados na sociedade. E precisamos dar uma resposta para ela. E a resposta emana da palavra. Isso é o mais importante para todos nós. Portanto, isso devemos levar para casa. Deus nos abençoa, Deus nos capacita, Deus nos fortalece, Ele está conosco. E a nossa luta não é contra pessoas. Nunca se esqueçam disso. A nossa luta é contra um inimigo espiritual. Espiritual. Mas ele não tem poder sobre nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque é tão gostoso meditar na Tua palavra aqui, nessa noite, na comunhão dos irmãos. Isso é um grande privilégio. Um privilégio, Senhor, de sairmos da nossa casa e encontrarmos um ambiente propício, onde a Tua palavra é exposta e o Teu Santo Espírito toca os nossos corações. Pedimos, ó Deus, agora, de maneira muito especial, que o Senhor oriente a todos, para que não caiamos nas ciladas do inimigo, sejam elas quais forem. Que possamos, ó Deus, viver uma vida cristã triunfante para a glória do Senhor. E que no meio das batalhas, o Senhor nos dê sempre a vitória, para que toda honra e toda glória seja do Senhor. Não permita que os nossos pés tropecem, não permita, Senhor, que a nossa mente deixe de viver a inteireza dos pensamentos que agradam o Senhor. Não permita que o nosso coração se desvie dos mais belos
sentimentos que o Senhor tem colocado em nossa vida. Mas, Senhor, faz de cada um aqui um povo realmente forte, vigoroso, misericordioso, que possa testemunhar todas as bênçãos do Senhor, dia após dia, para aqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam conhecer e se alegrar também na comunhão com o Senhor. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Amém.